Então quem é que aqui está animado por ter um culto de família? Amém. Eu estou muito animado e estou certo que Deus está muito animado e muito entusiasmado. Porquê? Porque Ele ama intensamente as famílias. Ele ama intensamente as famílias. E nós hoje gostávamos de deixar-vos algo para além daquilo que nós já ouvimos, de louvor, de testemunhos, de música, de partilha de vida e de experiências com todos nós. Podemos pôr já aí o slide, por favor. Ok, Deus ama intensamente as famílias, mas há alguém que não as ama. O Marcos há bocadinho falou um bocadinho sobre isso. Há alguém que não ama as famílias e é especialista em fazer uma coisa, que é destruir. E o diabo tem um currículo já bastante vasto e é especialista na matéria, e nós temos visto que infelizmente isso acontece. Mas hoje eu estou certo que Deus quer fazer uma coisa na tua família e na minha família. E o que Deus quer fazer é restaurar. A palavra de Deus diz-nos em Salmo 19, 7. Ok. Não funciona também. Ok, certo. Que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Diz isso para ti. Deus pode restaurar a minha família. Deus pode restaurar a minha família a começar em mim. E sabem, Deus, mais do que qualquer outra pessoa, sabe bem como restaurar famílias. Sabem porquê? Porque quem criou a família foi Deus. Portanto, mais do que qualquer outro especialista na área familiar, Deus sabe como se restaura as suas invenções. Se bem que podemos considerar que a família não foi propriamente uma invenção, porque se nós olharmos para trás, na forma como a palavra do Senhor nos mostra, a ideia da família já existia. Quando nós olhamos para a Trindade, no relacionamento do Pai, Filho e Espírito Santo, o que é que nós vemos? Vemos uma união, uma ligação e um relacionamento de profunda cumplicidade, de profunda intimidade. E nós vemos que não se ficou pela Trindade a ideia da família, mas quando Deus criou o homem e a mulher, constituiu logo a primeira família. Família é essa que deu origem a muitas outras, e hoje nós temos a humanidade com quase 8 bilhões de pessoas, famílias. E pensa-se que até 2100, se Jesus não voltar antes, poderemos chegar a 11 bilhões. Portanto, a humanidade tem vindo a crescer família atrás de família. E por isso nós vemos que, mais do que um propósito reprodutivo que Deus tinha na família, o propósito quando Deus une marido e esposa, não é simplesmente reprodução. É apontar para algo mais distante. É apontar para uma união de uma família que também vai durar eternamente. É a família a união entre Jesus e quem? Nós, como igreja. Portanto, nós vemos, não sei se vocês já tinham visto esta perspectiva na Bíblia, nós vemos que a ideia de família sempre existiu desde toda a eternidade com a Trindade, e vemos que toda a humanidade está a caminhar um dia para uma ideia de família eterna, em que será o casamento entre Jesus e a igreja. Portanto, vemos aqui família como o palco central da humanidade. E agora percebemos porque é que a família tem sido tão atacada nos tempos que correm, porque é a base de tudo o que nós temos. A família é o palco. Se algo corre bem na minha vida, o que é que eu vou querer fazer? Eu vou querer correr para casa para contar. E se algo corre mal, o que é que vai acontecer? Eu vou querer ir para casa para me colocar debaixo dos cobertores, ou até para sentir-me abraçado e apoiado pelos meus familiares. O casamento e a família pode ser o sonho de uns e pode ser o pesadelo de outros. Infelizmente. O casamento e a família pode ser sinónimo de vida e para outros, de morte. E eu recordo-me, estou ali a olhar para a minha esposa, quando nós casámos em 2009, muitos acharam que nós íamos nos colocar debaixo de uma sentença de morte. Os nossos amigos. E conto-vos algo que, quando nós pensámos nisto, rimos bastante. Eu não sei se há aqui alguém de Aveiro, mas há uma zona em Aveiro que se chama Forca. Ok? E nós sabem onde é que casámos? Na Conservatória da Forca. E quando nós dissemos aos nossos amigos que íamos nos casar, nós éramos de certa forma os primeiros daquele grupo. Eles olharam para nós, ok, parabéns, mas olharam para nós de género: epá, estes não fazem ideia do que é que vão fazer, eles vão se enforcar, eles vão se matar, vão dar cabo da vida deles, estão jovens,
com tanta vida pela frente, mas que abençoada forca, irmãos, sabem? Que abençoada forca. E por falar em casamento, quem é que daqui gosta de ir a casamento? Já estou a verem muita malta com os olhos cheios de fome a brilhar e a pensar em casamento. Ok? O casamento não é só comida, ok? Há outras coisas. Mas eu queria ler alguns versículos de alguém que também gostava de ir a casamentos. Sabem quem é que gostava de ir a casamentos? Jesus. E vamos ler em João capítulo 2, versículo 1 a 11. Um dia em que Jesus foi a uma festa de casamento, não na forca, ok? Mas tinha tudo para acabar com o noivo, sobretudo o noivo enforcado. Mas Jesus estava lá. E Jesus estava lá para celebrar a vida. Estava lá para comer, certamente, mas mais do que tudo estava lá para apoiar aquela família nas dificuldades. E eu estou com dificuldade. Eu hoje até trouxe o meu apontador porque ele normalmente obedece, mas nem hoje. Ok. Então vamos ler estes versículos. João capítulo 2, versículo 1 diz-nos: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, e Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. E Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. E tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém. Amém. E este texto, apesar de podermos retirar dele vários princípios que vão ser úteis para a minha família e para a tua família, de forma a nos ajudar a restaurar áreas da nossa família, se tu não és casado, se tu não tens família, poderás perceber que também há aqui princípios que são transversais a qualquer área da nossa vida e a qualquer relacionamento que tu tenhas com alguém. E o primeiro princípio é de que Jesus é a pessoa mais importante a ser convidada para o casamento. E nós percebemos isso logo no texto. No início, diz que Jesus foi convidado e o que é que ele fez? Ele apareceu. Ele não é daqueles convidados que é convidado e a última hora não aparece. Ok? Nós tivemos pessoas assim. Convidado, estava lá a mesa o lugar para a pessoa e não apareceu. Jesus, quando tu convidas, ele aparece. Ele aparece porque para ele a família é dos aspectos mais importantes. É o palco de toda a humanidade. E ele aparece para celebrar, mas também para estar pronto para te ajudar quando é necessário. E muitas das vezes nós caímos no erro de achar que o que a nossa família precisa é de mais coisas, ou de mais dinheiro, ou de um emprego, ou de saúde, ou de amigos, mas a maior necessidade na cultura europeia, que tem tudo, continua a ser Jesus. A maior necessidade da cultura africana, asiática, americana, é Jesus. Glória a Deus. O segundo princípio que queria vos deixar é que mesmo quando Jesus está presente, é verdade, os problemas acontecem. Eu não sei se têm esta ideia ou se olham para Jesus como o SOS, o socorro e o seguro contra todos os riscos, mas quando Jesus está presente, os problemas acontecem, certo? Não sei se já perceberam que sermos cristãos não é sinónimo de termos uma vida tranquila. Ou melhor, se tu és cristão e a tua vida é tranquila, eu posso dizer uma coisa: algo não está a correr bem. Porque nós vivemos num mundo cada vez mais hostil. Um mundo que cada vez odeia mais a Jesus. E se tu queres ser como Jesus, as pessoas vão te odiar. Ok? E se isso não acontecer, como Jesus te ama, Jesus vai te dar dificuldades. Porque Ele quer que tu cresças. E as dificuldades são usadas nesse sentido. Mas o problema aqui qual era? Era que o vinho estava a acabar. E na altura, nós percebemos que o contexto do vinho, e não é aquele vinho tão não sou especialista em vinhos tão poderoso, acabava por ser um vinho que era muito diluído, ou seja, as pessoas podiam beber muito naquelas alturas, naqueles casamentos,
e não ficariam num estado alterado. Mas o vinho era sinónimo de alegria. Portanto, na prática, o que é que queria dizer? Se o vinho acabava, o casamento estava no fim. E o casamento, naquelas alturas, não demorava um dia. O casamento demorava uma semana. Portanto, vem aqui o problema do vinho acabar. E mais do que isso, é que quando o vinho acabava, era uma grande vergonha para aquele casal, sobretudo para o noivo. E houve situações em que, quando isso acontecia, até a própria família da noiva podia expor judicialmente o noivo. Portanto, estão aqui a ver a valente forca que o noivo poderia estar a aguardar. Mas quando nós olhamos para esta ideia do vinho, que era sinal de alegria, o que acontece, irmãos? É que há muitos casamentos hoje em que o vinho terminou. Em que a alegria terminou. Casamentos e famílias que vivem o drama do desencanto, da desilusão, da frustração. Casamentos que vivem já com muitas feridas, com muitas mágoas, com dificuldade em perdoar. Famílias que, mesmo seguindo a Jesus e vindo à igreja todos os domingos, vivem desencantados e desiludidos, porque aquilo que pensavam que o casamento lhes iria dar, não está a dar, porque o vinho acabou. E quando o problema acontece, há algo que nós retiramos de muito útil neste texto. É que nós precisamos discernir com rapidez quando o vinho, neste caso a alegria, está a acabar. E Maria usou a sua sensibilidade para livrar aquela família de uma grande vergonha. Maria foi usada para perceber que aquele casamento estava em risco, e então ela agiu em antecedência para que isso não acontecesse. Ela não ficou parada, ela não guardou o problema para ela não esperou que outros se levantassem em lugar dela, ela agiu. E ela salvou aquele casamento. E muitos casamentos, irmãos, naufragam porque os cônjuges não se apercebem, estão distraídos com a forma como o seu casamento está a ser desenvolvido. Não agem repentinamente. Deixam o tempo passar e quando vão a ver, as coisas já estalaram há muito tempo. Por isso, tu és um cônjuge em que percebes que o vinho está a acabar e que as coisas não estão bem, procura ajuda. Não venhas, não tentes disfarçar e diante dos outros tentar mostrar que as coisas estão bem quando elas não estão. Quando elas não estão. Pede ajuda. Até porque a igreja, irmãos, não é uma passarela para nós exibirmos o quão bem e quão felizes e o quão bem sucedido nós estamos. A igreja é um local em que nós vimos a expor as nossas vulnerabilidades, as nossas dificuldades, as nossas fraquezas e contamos com um grupo de irmãos que são a nossa família e que em Jesus nos vão restaurar. Glória a Deus. Amém. E tradicionalmente, irmãos, a igreja acaba por ser um local em que nós vimos exibir o nosso status, a nossa pseudo-felicidade, o nosso pseudo-sucesso no casamento. Se tu és amigo de alguém que vês que o seu casamento está a naufragar, não fiques parado. Ora por eles, mas dispõe-te a seres tua resposta à tua oração também. O quarto princípio que nós podemos tirar é que quando nós detectamos o problema, nós precisamos recorrer à pessoa certa. E aqui eu pergunto-vos, quem é que daqui está casado e nunca teve problemas? Vamos suavizar aqui um bocadinho a coisa, não é? Não és tu o único a ter problemas, está bem? Neste momento estás a pensar nos problemas do teu casamento, mas quem é que aqui já teve problemas no casamento? Ok, já fico mais tranquilo. Quem é que aqui já teve decepções, frustrações? Quem é que aqui já teve conflitos com a sua esposa ou com o seu marido? Todos? Ok? Então... E isto é importante perceber porquê? Porque todos nós temos problemas e o segredo da felicidade de um casamento não é haver problemas, está bem que isso não existe. Portanto, os problemas existem, estamos todos no mesmo campo. Mas o segredo da felicidade é nós pegarmos nesses problemas e levá-los a Jesus. E sabem o que é que Jesus faz com os problemas? Usa-os para tratar feridas dentro de nós e tornar cada um de nós muito mais perto dele. E ao ficarmos mais perto de Jesus, nós ficamos mais perto do nosso cônjuge. Sabem, muitos casais, quando entram em crise, buscam ajuda em todo lado. Buscam água em poços rotos. Buscam ajudas que ainda lhes criam mais problemas e mais dificuldades. E ainda que possamos pedir ajuda
a pessoas especialistas, a conselheiros, a terapeutas, mesmo pedir ajuda à igreja, ao pastor, a líderes, a fazer curso de casais e, se Deus permitir, em janeiro vamos procurar trazer outra edição do curso e viveram felizes para sempre. Tudo isso pode ser útil. Mas se fizermos tudo isso desligados de Jesus, esqueçam. Jesus é a resposta para os problemas no casamento e Maria levou a Jesus o problema. Em quinto, nós precisamos obedecer a Jesus, mesmo se não percebermos a lógica. O que é que aconteceu ali neste relato? O que é que Jesus pediu para os serventes fazerem? Mas eles precisavam de água ou de vinho? Então, se eu colocar no lugar dos servos, o que é que eles poderão ter pensado? Esta ideia aqui não tem muita lógica. Isto está aqui qualquer... Eu acho que não perceberam bem, não é? Nós queremos vinho, não é água. Mas sabem o que é que nós aprendemos com isto? Quantas vezes na tua e na minha vida nós estamos numa situação em que a nossa razão e lógica nos levaria a seguir por um lado e Deus desafia essa lógica e essa razão dizendo-nos para irmos por outro. E o que é que nós temos que fazer? Perceber ou obedecer? Mas nós temos um problema hoje. É que se nós também não lermos a palavra para perceber qual é a orientação, nós também não vamos obedecer. E hoje acontece o que já acontecia há muitos anos atrás com Charles Spurgeon, famoso pregador, o príncipe dos pregadores, que dizia já na sua altura o seguinte: porque alguns crentes, embora ouçam muitos sermões, têm progresso lento em sua vida espiritual? Era a pergunta dele. Porque eles negligenciam o seu momento de oração e não meditam atentamente na palavra de Deus. Amam o trigo, mas não o trituram. Querem as espigas, todavia não saiam ao campo para colhê-las. O fruto está pendurado na árvore, contudo eles não o apanham. A água jorra aos pés deles, mas não se abaixam para bebê-la. Irmãos, famílias, desliguem a televisão em vossa casa. Famílias, pousem os telemóveis de lado. Famílias, leiam a Bíblia juntos, orem juntos. A maior intimidade entre marido e esposa não é intimidade física, é intimidade espiritual. É o número de vezes e a qualidade com que tu, marido, e tu, esposa, oram juntos. E infelizmente isso não está a acontecer nas nossas famílias. Há muitas distrações que impedem nós de irmos à fonte e de nós irmos encher o nosso casamento. Cantem juntos, partilhem os desafios do dia-a-dia juntos, envolvam-se, juntem-se com os filhos. Há uma história que eu gosto imenso quando penso nesta questão, que é a parte dos descobrimentos em que Portugal, nós portugueses somos espetaculares, somos uns aventureiros, mas nem sempre as coisas correram bem. Houve uma situação em que, numa das expedições, uma caravela portuguesa ali, algures, no meio do Oceano Atlântico, a querer ir visitar os nossos irmãos brasileiros, sem sistema de GPS na altura, perderam-se. E há um quadro que ilustra este momento trágico em que vários marinheiros estavam mortos, completamente mortos, desidratados, sem recursos, sem água. Quando o quadro amplia e mostra que eles estavam sobre a superfície do planeta Terra, que tinha maior quantidade de água doce, que é o rio Amazonas. E eles pensavam que estavam no Oceano Atlântico e estavam sobre a zona que continha mais água doce do planeta. E nós, irmãos, nós vivemos numa época em que temos tudo ao nosso dispor. Todas as ferramentas que nem na altura de Charles Spurgeon aqueles cristãos tinham. E o que é que nós fazemos? Deixámos elas de lado. Por isso o desafio é que a família seja um local onde a palavra é lida, onde a palavra é aberta, não simplesmente para ficar na prateleira, mas para ser memorizada, falada e praticada. Em sexto, quando Jesus intervém na família, o melhor vem sempre depois. O que é que aconteceu ao vinho que Jesus produziu? Era melhor do que o primeiro vinho. E o próprio mestre Sala não acreditava no que estava a saborear. Porquê? Ele foi ter com o noivo e disse: olha, o costume é primeiro pôr o bom vinho, enquanto as pessoas estão lúcidas. E depois vamos dando assim o vinho mais rasca, mais marca branca. Mas sabem que, curiosamente, a ideia nos casamentos é de que o melhor está no início. É verdade ou não é?
o melhor é a lua de mel, depois é tipo montanha abaixo, até que somos idosos. O melhor aproveita, malta jovem, aproveita porque o melhor não é verdade. O que a Bíblia nos diz é que o melhor está para vir e é verdade. À luz da Bíblia, quanto mais perto tu como marido e esposa estás de Deus, mais perto tu vais ficar com a tua esposa. Se a ideia é, ao passar os anos de casamento estás pior com a tua esposa, algo está mal em ti. Algo está mal na tua esposa. Estão-se a desligar da videira. Não estão a produzir o fruto que Deus quer que tu produzas. E muitos casais, infelizmente, hoje estão juntos por causa dos filhos. E daí que vemos uma percentagem tão alta de divórcios quando os filhos saem de casa. Muitos casais estão juntos e moram na mesma casa, comem na mesma mesa, dormem na mesma cama, mas o seu coração está completamente vazio. A sua mesa está sem vinho, está sem alegria. Mas quando Jesus intervém, o melhor vinho vai acabar por aparecer. Nós podemos pensar e dizer, ok, mas isso foi na altura. Mas a palavra de Deus diz-nos em Hebreus que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E porque Ele não muda, Ele vai continuar a restaurar vidas como tem restaurado à face da terra. Glória a Deus por isso. A Ásia, a África, países que estão a explodir de cristãos. A Europa nem tanto, porque está-se a afastar de Deus. Mas se tu queres, cidadão europeu, este restaurar vidas, volta-te para Jesus. Ele pode colocar o amor no teu coração, Ele pode fazer jorrar novamente o vinho dentro da tua casa, Ele pode voltar a limpar feridas, a curar feridas já crónicas de vários anos na tua família. Mas para isso tu tens que acordar. E despertar e correr para os braços de Jesus e dizer assim, tu és tudo o que eu preciso. Tu és tudo o que eu preciso. Eu tenho vários deuses, mas eu vou deixar todos os outros e eu vou seguir só a ti, porque tu és tudo, tu és a resposta para a minha vida. Se eu tivesse que convidar alguém para o meu casamento, tu serias a única pessoa que eu convidaria, se só pudesse convidar alguém. E a palavra diz-nos porque é que temos que despertar, ser sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o vosso adversário, anda de redor de vós, buscando a quem possa tragar. E como falámos há bocadinho, as famílias estão na mira do diabo já há muito tempo, mas nunca estiveram a ser tão atacadas como hoje. E como o diabo não conseguiu, na soberania de Deus, evitar que tu fosses salvo, se tu já és filho de Deus, sabem o que é que o diabo vai querer fazer? Vai querer tornar a tua vida e a vida da tua família um inferno. E no que diz respeito a isto, sabemos que o diabo é especialista, porque é o dia-a-dia dele. Está nos genes dele, tornar as coisas do dia-a-dia um inferno. E infelizmente nós vemos até muitas famílias na igreja, não sei se contigo acontece isso, em que a tua família atualmente é um inferno. Em que a tua família está muito distante daquilo que seria o céu e daquilo que esperarias. Jesus disse que o ladrão, o diabo, veio para me roubar, matar e destruir, e neste momento ele tem conseguido fazer isso. E infelizmente a taxa de divórcios é mais alta do que alguma vez foi. E infelizmente em pessoas que amam Jesus. Eu e a Paulinha, eu e a minha esposa, nós, há vários anos atrás, quase noutra vida atrás, tivemos o privilégio de servir com jovens e com adolescentes, e nós ficávamos entusiasmados em ver a forma como Deus restaurava vidas de jovens, em conferências nacionais e internacionais. Eles saíam de lá com um fogo, com um desejo de voltarem para casa e de falarem aos pais e de falarem aos amigos e à escola. Mas nós ficávamos profundamente desiludidos quando no ano seguinte estávamos com os mesmos jovens e eles eram os mesmos de há uns tempos atrás, em que ainda estavam apáticos, murchos, sem vida, indiferentes e distantes. E claro que há muitas causas, mas uma das coisas que nós víamos como princípio, como alicerce, como sendo transversal a quase todos os casos, é que esses jovens depois falavam-nos que quando chegavam a casa, em casa havia um cemitério de paixão por Jesus. E o que ficávamos mais perplexos é que muitas dessas casas eram pais que vinham à igreja todos os domingos. E eles diziam, eu sentia um bloqueio no meu desejo por servir a Deus, na minha paixão por servir a Deus. E eu creio que depois, passados uns tempos, Deus acabou por nos orientar para algo que nós nunca pensámos que iríamos tão cedo envolvermos, que era no Ministério de Famílias.
E nós acreditamos que Deus nos colocou no Ministério de Famílias porque percebemos que mais do que os filhos terem que ser evangelizados e despertos para amarem a Deus, os pais é que precisam de ser despertos e acordar para a paixão de amarem a Deus. E isto não é de agora. Deus há muitos séculos deixou orientações ao povo, aos pais, para que eles amassem o Senhor de todo o coração, alma e força, e que as palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te, e também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Ou seja, o papel dos pais é fazer quase uma lavagem cerebral, e permitam-me usar este termo, à cabeça dos nossos filhos. Sabem porquê? Porque se nós não fizermos, sabem quem vai fazer? Sabem quem é que já está a fazer? À volta. Os estímulos todos, as influências todas. E o que mais me deixa assustado, e é verdade assustado, é que os nossos filhos hoje estão a ser expostos a coisas que nós nunca fomos na nossa altura. Os nossos filhos hoje estão a ser engolidos pelas trevas e nós estamos distraídos com outras coisas e não estamos a apontar o caminho da luz. Trazê-los à igreja ou ao grupo de jovens não é suficiente. Eu e tu, como pai, temos que viver Jesus todos os dias em casa. E se tu não amas a Jesus mais do que qualquer outra coisa, não podes esperar que os teus filhos façam isso. Os nossos filhos estão a ser atirados aos leões, como nós lemos há bocadinho em 1 Pedro 5,8, e nós estamos sentados no sofá, distraídos em querer que os nossos filhos sejam espetaculares na escola, o que é bom, espetaculares na sua saúde, o que também é desejável, mas eles neste momento estão a ser tragados pelos leões nas suas almas, nos seus caráteres, nas suas ideias, nas suas perspectivas futuras. E o que é que tu vais fazer? A luta que nós temos mais do que moral é espiritual. E no tempo do Antigo Testamento, para terminar, os israelitas tinham vários povos à volta. E um dos costumes desses povos era oferecer os filhos ao deus Moloque. Eles sacrificavam os filhos. Eles matavam os filhos em troca de sucesso e prosperidade. Temos ali uma imagem que mostra alguém entregar. Depois os filhos eram colocados ali em cima, eram queimados vivos, etc. Assim, uma coisa bem diabólica. E os israelitas, como povo que gosta de ver as novidades à volta, foi buscar esse costume e começou a fazer isso no seu seio. E isto trouxe a ira e o juízo de Deus sobre o povo. Mas porquê é que eu trago isto hoje? Porque há aqui alguém que oferece os seus filhos ao Deus Moloque? Eu creio que não. Hoje esses costumes já não existem, mas os costumes, o tempo mudou, mas os costumes mantêm-se. Hoje ninguém entrega os seus filhos ao Deus Moloque, mas entrega os seus filhos aos deuses do sucesso, da prosperidade, do ego, do conforto. E de que forma? Eu posso ir para o trabalho, porque eu quero dar todas as condições que o meu filho não teve. Então eu vou trabalhar de manhã até à noite, para ele ter o que eu não tive, para ele ter as atividades que eu não tive, para ele ter as experiências que eu não tive. E o que é que isso vai gerar ou determinar? É que eu não vou ter tempo com o meu filho. Eu não vou ter tempo para fazer o que o Deuteronômio diz, ao acordar, ao deitar, ao andar, ao levantar. Não vou ter tempo para apontar a mente do meu filho e o coração do meu filho a Jesus. Porque eu vou estar distraído com outras coisas. O outro ponto é que nós podemos viver para o Deus do conforto, entregando os nossos filhos no altar do conforto. Eu sou pai, tenho vários filhos, mas eu quero continuar a ter a minha vida de solteiro. Eu quero continuar a ter as minhas atividades e o meu lazer, e os meus filhos que fiquem com os avós ou com os amigos. Eu vou querer continuar com a minha vida normal. E o que é que acontece? Mais uma vez, não passamos tempo com eles e não ministramos a eles. Ou podemos deixar os nossos filhos entregues ao altar do ego. E como é que é o altar do ego? Eu vou fazer de tudo para que o meu filho seja o melhor naquilo que faz no dia a dia, que seja o melhor aluno, está tudo bem, que tenha ótimos resultados, mas que ele seja bem sucedido para os outros verem que eu, como pai, sou bem sucedido. Eu vou querer que as pessoas digam: olha, estão a ver aqui o teu filho, olha como tu és um bom pai. Mas na prática, o que é que está aqui a acontecer no altar do ego? É que nós não estamos a usar os nossos filhos para a glória de Deus, não estamos a usar os nossos filhos para a glória de Samuel, ou da Miriam, ou da Daniel.
Mas há outros pais que não entregam os filhos ao altar. Há outros pais que os filhos são um altar e são o seu Deus. E olham para os filhos como se fosse o fim e o propósito de toda a vida. E Deus quer nos libertar de tudo isso. E houve alguém, há muitos anos atrás, que entregou o seu filho num altar. Não para obter mais sucesso, não para obter mais prosperidade, não para obter mais ego, não para obter mais conforto, mas para nos livrar a nós desta luta de vários deuses e de confusão na nossa mente. E esse alguém foi o Pai que entregou Jesus para morrer por mim e por ti. E aquela união, aquela família que eu falei no início, aquela trindade que sempre existiu durante toda a eternidade, naquele momento, naquele preciso momento em que Jesus estava na cruz, foi cortada e Jesus foi exposto a um abandono como ele nunca tinha tido. Jesus foi desligado do Pai para que eu e tu agora nunca mais sejamos desligados de Deus. E eu gostava de terminar com isto. Qual é o segredo para uma família bem-sucedida? O segredo é tu saberes, experimentares e integrares em ti o quão amado tu és por este Deus. É perceberes o que esteve na base para que tu hoje tenhas tudo em Deus. Todas as tuas necessidades que tantas vezes procuramos noutros deuses estão preenchidas. O curso de Liberdade em Cristo que já fez. As tuas necessidades de segurança, de aceitação estão preenchidas em Jesus. E por isso tu tens tudo o que precisas para a tua família ser bem-sucedida. Eu termino com este mote. E eu gostava de orar agora. E gostava de te convidar da mesma forma que Josué convidou o povo, a tu como marido, a tu como esposa, a tu até como filho, que estão aí os filhos bem enérgicos, a tu como avô ou avó, ou a ti que não tens família e também tens um desafio, uma resposta a dar hoje a Deus. Respondeu a Deus. Josué disse: se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam de além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. E eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E hoje eu vou-te convidar, não vir aqui para a frente, mas se tu quiseres, vais ficar de joelhos. Podes ficar no teu lugar. Okay? Se não podes ficar de joelhos, podes ficar em pé. E eu vou orar, eu vou entregar, eu vou renovar o meu compromisso como família, de seguir a Deus, de inculcar nos meus filhos a palavra, de ter que mudar o que tenho que mudar no meu dia-a-dia para que eles sejam um foco, para que sejam apontados para Jesus. E na altura, no Antigo Testamento, a ideia de joelhar não era simplesmente para os outros verem, mas era um reflexo da nossa atitude no nosso coração diante de Deus. O ajoelhar é um reflexo de que, olha Deus, o meu coração está ajoelhado diante de Ti. E por isso, se tu quiseres nesta hora orar e entregar diante de Deus a tua vida, se tu queres nesta hora renovar o teu compromisso como marido, se tu queres neste momento pedir perdão para que Deus perdoe a forma displicente como tu tens dirigido a tua família, como marido tu podes agora ficar-te de joelhos. Se tu neste momento dizes que eu não tenho força para suportar todas as dificuldades e todas as circunstâncias, que a minha família é algo, se eu não tenho forças e se me sinto sozinho, eu quero orar. Eu quero entregar a Deus a minha fraqueza e a minha vulnerabilidade. E se tu como esposa não te sentes apoiada e protegida pelo teu marido, tu também podes ficar de joelhos e suplicar pela vida dele. E tu podes suplicar para que Deus faça um milagre nele, mas também faça um milagre em ti, para tu apoiares mais o teu marido, para tu o suportares. E se tu como filho tens sido também rebelde, tu também podes ficar de joelhos. Podes pedir perdão a Deus pelo número de vezes em que tu desobedeceste aos teus pais e pelo número de vezes em que eles obedeceste aos teus pais, estavas a desobedecer a Deus. E podes pedir também ajuda para que tu, numa fase em que estás a ser tragado pelos leões na tua escola, em que estás a ser alvo de influências que nunca tiveste e não sabes como lidar com elas e te sentes sozinho, podes condenar a Deus. E se tu és avô ou avó e vês os teus filhos a tomarem um rumo que tu nunca pensaste ser possível e não sabes o que fazer, tu podes orar. Temos o Desperta Débora, temos outros ministérios que podes te envolver em oração. Podes ficar de joelhos ou podes ficar de pé. E eu oro, Senhor, nesta hora, para que a família que é preciosa aos teus olhos, para que a família que tu
criaste com o propósito de apontar para Jesus e a Igreja que está a ser completamente destruída e desvirtuada possa ser restaurada neste momento. A começar em mim, a começar em cada irmão que está ajoelhado, que está em pé, Senhor, que Tu transformes as nossas famílias, que nós sejamos uma igreja que vá para fora e traga uma mensagem de vida, de restauração, de ânimo, de coragem e de esperança para outras famílias que estão a naufragar e que já perderam o encanto com a família. Senhor, que Tu sejas o Rei, que Tu faças soltar novamente alegria em todas as nossas famílias, e que isto seja não para a nossa glória, mas que seja para a Tua glória. E nós oramos também para que Tu voltes, também termines com todo o sofrimento que muitas famílias têm tido ao longo dos anos e em todo este planeta, que Tu voltes e nós ansiamos para o dia em que Tu vais restaurar. Em nome de Jesus. Amém.